porque esse processo digital, ele acontece realmente de uma forma muito, muito, muito rápida, né? E o custo era muito maior. Depois que você traz o cliente novo, fica mais fácil você mantê-lo desde que você tenha a estratégia correta. Aí eu acho que é um momento em que a inteligência artificial ela entra com muita eficiência para resolver esse problema, né? Que tem inúmeras pesquisas hoje que já apontam que muitas vezes a IA ela é vista pelos próprios clientes como sendo mais humana do que humanos. Aos problemas de negócio, né, que a IA está resolvendo, né? Está resolvendo problema de venda, está resolvendo problema de recorrência, de fidelização, tudo num pacote só, e até problemas operacionais, né? O ponto importante é a disponibilidade, né, Vitor? O comércio pode estar fechado, o negócio pode estar ali não aberto naquele momento, como exemplo que você trouxe do restaurante, né? Mas o cliente consegue, mesmo assim, ainda ter a experiência daquele estabelecimento conversando com a IA. Quando eu falo que esse faturamento ele tem potencial de dobrar, é por quê? Porque depois que a gente atingiu lá a terceira, a quarta compra, a chance dele se fidelizar é muito grande. E o ser humano, ele não consegue tirar todas as informações suficientes daquele dado, até porque o número de variáveis, o número de combinações é muito alto. Então, o que a inteligência artificial faz, ela consegue, a partir de técnicas, extrapolar e fazer uma análise aprofundada daqueles dados e encontrar comportamentos, né? As empresas que conseguirem fazer isso bem, elas vão sair muito na frente. E nesse sentido, não tem como eu fazer isso sem uma estrutura de dados. Bem, pessoal, hoje recebemos aqui no Tecnocast o Vitor Kozaka, especialista em marketing de fidelização e CEO da Fidelize, uma empresa que tem transformado a forma como o varejo físico engaja seu cliente. Vamos falar sobre fidelização, inovação e até como a inteligência artificial entra nessa equação. Vitor, seja muito bem-vindo ao Tecnocast, aqui ao lado do Davi Quintão, do Gibran Raul, e gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, como nasceu a Fidelize, né? O que te motivou a investir nesse mercado de fidelização para o varejo. Legal, Mériam, obrigado pela introdução. Falando um pouquinho da Fidelize, a Fidelize, por curiosidade, ela é uma pivotagem, né? O nome bonito que a gente dá no universo de startup quando alguma coisa não dá muito certo, né? E a gente segue por um outro caminho. A gente é uma pivotagem de um guia online chamado vocevai.com, que foi pioneiro em diversos aspectos, foi até case em livros, em revistas, né? Reportagens, em que ele foi o primeiro guia a ter API com o Google Maps, ter pino no mapa, ter comentários sobre lugares, avaliações, só que isso tudo numa era antes que ainda não existia Google Meu Negócio, não tinha páginas do Facebook, né? Então fazia muito sentido dentro daquele contexto. E aí a gente foi explorando novas formas, né, de
de fazer o negócio vingar. A gente foi um dos primeiros 5 sites de compra coletivas do Brasil. Isso foi muito legal, porque os donos de comércio, né, eles perceberam que a internet tinha um poder muito grande de trazer um fluxo de pessoas para os estabelecimentos. Só que aí eles não sabiam utilizar, né, essas informações dos clientes que vinham. A gente era um dos únicos sites que cedia a lista de compradores para os donos dos estabelecimentos, e eles não sabiam o que fazer. E aí a gente fala, não, mas você precisa fazer campanhas para fazer esses clientes voltarem. E aí a gente foi passar a estudar e viu que tinha uma oportunidade muito grande nessa área de fidelização, e a gente viu que o maior concorrente que existia naquela época era o cartão fidelidade impresso. Tinham pouquíssimas incursões, né, de outras empresas digitalizando essa experiência em relação à fidelização de clientes. Foi a que enxergou a oportunidade, né, de trazer uma fidelização num formato digital. A gente começou basicamente como um substituto do cartão fidelidade impresso num formato digital, usando tablets. A gente foi o pioneiro no Brasil nesse sentido e um dos pioneiros no mundo. E a gente veio evoluindo daí para uma plataforma mais robusta, que virou um CRM, um sistema de gestão da fidelidade do cliente completa, uma plataforma aí para fazer comunicação, relacionamento, captura de dados, processamento de dados e agora também inteligência artificial, né? Então, já uma jornada aí de 11 anos que veio evoluindo, indo nessa direção de dar cada vez mais poder e inteligência para donos de pequenos e médios comércios, né, de varejos locais. Legal, Vitor, agradeço aí também, né, pela disponibilidade de conversar conosco. E falando aí, né, essa questão de né, manter aquele cliente, né, então, a minha esposa, ela trabalha com moda praia, e desde os 13 anos de idade, né? Então, quando as clientes chegavam, às vezes pedia para ela chamar a mãe dela, porque queria comprar uns biquíni, mas na verdade era minha esposa que costurava. E aí, ela sempre teve bons resultados com clientes recorrentes, né, que sempre voltam, sempre compram, sempre gostam do produto. Nas férias, quando vai viajar para a praia, compra, aniversário, etc. E que eu via no dia a dia dela era que era muito mais difícil trazer clientes novos, né? O esforço era muito maior. Depois que você traz o cliente novo, fica mais fácil você mantê-lo desde que você tenha a estratégia correta. Nessa sua experiência ao longo desses anos, é realmente isso que você tem percebido nesses negócios? Exatamente. Né? Quando a gente olha dados em relação ao esforço e o custo de atrair versus fidelizar clientes, né? Estima-se que o custo de fidelizar clientes ele seja entre 5 a 7 vezes menor do que o custo de atrair um cliente novo. E quando a gente coloca o custo na balança, né, a gente está falando que quando a gente quer atrair um cliente, a gente tem que fazer um investimento em mídia, em propaganda para atrair esse cliente, mas não é só isso. O esforço para vendas também ele é muito maior, porque o cliente ele ainda não te conhece, ele não confia em você. Então, você tem que falar com muitos clientes para efetuar algumas vendas. E além desse esforço que você tem, o cliente ainda não te conhece, então, eventualmente, ele faz uma porção de perguntas e, às vezes, não compra nada, né? Então, é aqueles clientes que entram em contato pelo WhatsApp e faz aquele orçamento gigantesco para, eventualmente, não comprar nada. Então, além dessa questão do investimento necessário ele ser maior, o esforço para vendas é muito maior também. Enquanto que um cliente que já conhece, já confia no meu negócio, que é recorrente, às vezes basta eu enviar uma mensagem no WhatsApp para ele, para eu conseguir efetivar uma venda, né? A gente faz aquele famoso tirar pedido, né? Então, esse processo ele é muito mais simples, né? E é isso que a gente vem tentando ajudar, né, os donos de comércio a entenderem e aplicarem na prática nos seus negócios, né? Porque hoje, praticamente todo o esforço, eu diria que mais de 90% dos casos, 95%, né? Ainda pegando leve,
o empresário ele está olhando basicamente para a questão da aquisição de clientes novos, mas essa é a alavanca mais cara e ineficiente para fazer um negócio crescer, né? Só para exemplificar o potencial que a fidelização tem, eu tenho 3 alavancas para poder crescer um negócio: adquirir clientes novos, aumentar o ticket médio e aumentar a recorrência. Quando eu consigo aumentar a recorrência e o ticket médio, cada um em 25%, e também a aquisição de clientes, eu aumento meu faturamento em mais de 95%. Então, olha só, é uma alavancagem brutal. Só que para eu vender de novo para o cliente que já comprou de mim, o investimento e esforço é muito menor. E o ticket médio do cliente recorrente ele tende a ser bem maior do que o do cliente novo. Então, é uma questão de inteligência de negócios eu estar olhando para esse lado e não somente para a alavanca de aquisição. Eu não estou falando que não seja importante. Aliás, é muito importante adquirir clientes novos. Porém, quando eu faço só isso, eu estou deixando muito, mas muito dinheiro na mesa, né? E outra coisa interessante, né? Vamos dar um contra-exemplo, né? Do quanto que dá errado não trabalhar com a fidelização aqui, que eu creio que todo mundo que está assistindo já deve ter enfrentado. As operadoras de telefone, né? Internet. Então, por exemplo, a operadora não está te atendendo, você tem dificuldade, dá muito problema, você reclama, não resolve. E aí você decide mudar de operadora, né? Aí você liga lá, né, e fala que vai cancelar. Aí quando você liga que você já decidiu cancelar, que aí tem um momento que elas tentam oferecer alguma coisa para você ficar, mas você já decidiu ir embora. Então, isso é um exemplo clássico, né, de como que uma ação de fidelização mal planejada, ou a ausência da ação de fidelização, ela prejudica uma empresa, né, Vitor? Exatamente. Você deu um exemplo perfeito, Gibran, que eu uso muito, que são as telecoms, mas é um exemplo perfeito do que não fazer, né? Eles são um péssimo exemplo quando o assunto é fidelizar o cliente, né? Tanto é que você pode reparar que quase toda vez que uma operadora de telefonia ela faz uma promoção muito legal, ela só vale para clientes novos, né? Aí o cliente antigo ele tem a metade do pacote de dados, né, de utilização dos benefícios, mas o cliente eventualmente está pagando o dobro. Então, a única forma, eventualmente, de eu conseguir migrar é eu cancelando a minha linha. Então, assim, é uma miopia que existe no setor em que, assim, eu brinco, né, que é uma loucura coletiva que rolou, em que as grandes deram as mãos e falaram assim, vamos nivelar por baixo e todo mundo ser uma bela de uma porcaria e ser ruim? E aí tá todo mundo jogando esse jogo, mas assim, o que acontece no final do dia é que os consumidores são extremamente frustrados e irritados com as operadoras de telefonia de uma forma geral. E agora eu estou vendo uma iniciativa que pode fazer com que eles sejam destroçados, literalmente, tá? Em um tempo recorde. A gente está vendo aí a entrada, nesse momento, da Nubank, né, com o Nucel, no mercado de telecom. E da mesma forma como os grandes bancos não deram muita importância para o Nubank, imagina, um banco digital, só funciona por aplicativo, não tem agência física, né? Mas extremamente centrado no cliente, a gente já está vendo o que aconteceu, né? Eles já alcançaram aí em valuation, né, o mesmo patamar do Itaú, que é o maior banco aí do Brasil, né? Está bem equiparado atualmente, ainda que o lucro seja muito menor, porque o mercado ele faz apostas em relação ao futuro. Aí eu vejo que uma iniciativa como a do Nubank pode acabar com as operadoras grandes em um tempo recorde, porque eles têm uma visão muito diferente de centralidade no cliente, e o cliente da Nubank sabe que se der algum problema, você resolve pelo chat, você não precisa ficar ali tentando resolver, implorar, né, para conseguir resolver os problemas. Então, eu vejo que esse cenário ele pode mudar de uma forma muito rápida, e aí quando você decide contra-atacar, talvez já seja tarde demais, né?
porque esse processo digital ele acontece realmente de uma forma muito, muito, muito rápida, né? E essas transformações a gente está vendo no cenário digital, de uma forma geral, está acontecendo em vários outros setores também, né? É a Shein, que há poucos anos ninguém nem sabia quem era, e hoje já é a maior divulgadora digital, né, no ramo de moda no Brasil, e já come uma fatia gigantesca e num prazo assim absurdamente compactado, né? Então, quem não olha para o cliente, não coloca ele no centro e trata ele apenas como um número, né? E sempre tem mais clientes. Hoje a gente está vendo, né, ao vivo a história acontecendo, que não é bem assim, e quem não está prestando atenção para isso vai ser engolido vivo e não vai nem ver o que aconteceu, né? Você foi atropelado por um caminhão e você nem viu ele passar, né? Legal, Vitor. Obrigado, né, pela sua participação aqui. Você está trazendo para a gente, são questões bem interessantes, né? Uma visão que, às vezes, quem trabalha aí na ponta, né, não tem ela. Eu já tive várias pequenas, grandes aulas com você sobre o mercado de fidelização em algumas conversas que a gente já teve, né? E uma das coisas que você coloca, pela sua própria proximidade com seus clientes, são os desafios que eles enfrentam no dia a dia para a fidelização dos clientes deles, né? E o quanto que as pequenas e médias empresas sofrem nesse processo, né? Pode até enxergar o valor, né, como você colocou aí, da importância disso, e às vezes elas se esbarram em questões relacionadas a custo, algumas outras questões aí que estão ainda pairando na cabeça do empresário, né? Como é que você enxerga isso e qual que você acha que é o maior desafio desse mercado e como que a Fidelize ajuda, né, esses empresários a resolverem esses pequenos percalços aí ou grandes do dia a dia? Cara, desafios, se a gente for falar, a gente vai ficar aqui 3 dias falando, né? Porque quando a gente fala de desafios de pequenos empreendedores, eles realmente são muitos. Mas eu vou trazer um que eu acho que é o grande desafio da vez, que é a mão de obra. A gente está vendo aí um cenário, né, que assim, a gente não pode ser simplista e falar que é uma coisa ou outra, mas sim é uma confluência de inúmeros fatores que estão fazendo com que o dono de um pequeno negócio de varejo esteja tendo uma dificuldade imensa de mão de obra nesse momento, né? A gente está vendo um apagão realmente de mão de obra. Hoje, praticamente 9 de cada 10 ou 10 de cada 10 empresários que eu converso estão relatando uma extrema dificuldade com mão de obra, né? Então, isso seja por questão de geração, ambições, das pessoas não verem sentido, né, em colocar um esforço, talvez um trabalho até físico com um salário baixo, né? A internet criou essa questão de, poxa, você pode trabalhar de casa e ter uma remuneração melhor. Então, o jovem ele está procurando mais isso, mas também a gente está vendo um efeito aí dos benefícios governamentais aí, gerando benefícios para as pessoas não precisarem trabalhar e receber benefício. Então, tem muita gente que não quer trabalhar mesmo. Então, tem todos esses desafios. E isso está causando o quê? O empreendedor está tendo uma extrema dificuldade de encontrar pessoas para fazer aquilo que precisa ser feito. E essa dificuldade ela está no nível talvez mais básico ali, operacional. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de um restaurante, o dono do restaurante está com extrema dificuldade de encontrar garçom, de encontrar caixa, de encontrar cozinheiro, auxiliar de cozinha, e está sobrando para ele fazer várias funções operacionais, de uma forma geral, né? E esse problema a gente vê a gravidade que ele está nesse momento, que até mesmo o McDonald's, que sempre foi um exemplo no sentido de mesmo contratando uma mão de obra base, de não ter dificuldade, na internet tem viralizado várias imagens de restaurantes do McDonald's colocando faixas, né? Falando que está contratando, procurando gente e ainda assim flexibilizando jornada de trabalho, aumentando carga de benefícios, né, em relação à contratação e ainda assim não encontrando
pessoas. Então, eu diria que esse é um grande desafio. E aí, quando a gente fala em implementar uma estratégia de marketing de fidelização, que por conceito ele passa por saber manipular dados e criar campanhas, o dono ou ele não está tendo o tempo dele para poder fazer essa operação ou não consegue colocar ou encontrar pessoas que façam esse trabalho. E aí, ainda que eles têm uma baita oportunidade, né, de toda vez que faz campanha gera um pico de vendas, muitos clientes eventualmente não estão fazendo campanhas justamente porque gera trabalho, principalmente no canal hoje que gera o maior impacto de resultado, que é o WhatsApp. Só que o que acontece? Se eu pegar e enviar uma mensagem de WhatsApp para 1000 clientes, provavelmente vários desses clientes vão acabar respondendo a mensagem, né? A conversa ela não fica num push notification, não responda, né? O WhatsApp ele é uma plataforma de comunicação e relacionamento, então os clientes eles acabam respondendo. Aí esses clientes, ainda que vão gerar mais vendas, eles sabem que vão gerar mais vendas toda vez que fazem uma campanha, não estão fazendo campanhas porque isso gera um efeito colateral de trabalho. E aí, ainda que isso vai ajudar nas vendas, eles não estão fazendo, né? Então, é uma grande ironia e um paradoxo que entrou em cena. E dentro desse cenário, né, que a gente vem aí trabalhando junto com a Tecnium, com inteligência artificial, que resolve esse grande problema da mão de obra. Porque o que acontece? Raramente, quando a gente está falando, né, de um estabelecimento como um restaurante, um salão de beleza, você vai ter profissionais altamente qualificados para responder o WhatsApp com maestria, né? Sem erro de português, com concordância de texto, com aquela interpretação e comunicação certeira com o cliente. Então, esse trabalho, muitas vezes, ele acaba sobrando para o dono do negócio ou muitas vezes para o gerente. Ou seja, as mãos de obras mais caras e mais sobrecarregadas, né, dentro desse cenário. Então, acaba que o pessoal acaba não fazendo campanhas, ainda que isso gere um impacto de resultado. E aí eu acho que é um momento em que a inteligência artificial ela entra com muita eficiência para resolver esse problema, né? Então, em partes, eu acho que não tem como o dono do comércio, o dono do negócio, ele precisar melhorar suas habilidades de contratação, de retenção, de engajamento de colaboradores, deixar o ambiente de trabalho, a cultura mais fortalecida para que sejam mais atrativos para trabalhar. Isso precisa ser feito. Eu acho que a tecnologia ela não vai resolver todos os problemas, mas, inevitavelmente, não dá para fazer só isso. Você também tem que fazer investimento em tecnologias como inteligência artificial, automação, implementação de software, tudo para conseguir ganhar eficiência e ter uma menor dependência de mão de obra também, né? Então, eu acho que todo dono de negócio ele precisa olhar para essas duas coisas em paralelo. Eu acho que não é nem uma coisa ou outra. Eu acredito que sejam as duas. E todos os negócios que fizerem o processo de implementação dessas tecnologias agora, sobretudo de inteligência artificial, que tem um potencial realmente transformador no negócio, vão sair absurdamente na frente, né, de outros. Legal, Vitor. Tem uma questão, né, que é bem interessante disso que você colocou, né? Até conhecer um pouco mais do seu negócio, né, e ter essas conversas aí com você ao longo do tempo, ficava muito claro para mim que a fidelização partia muito de o negócio, o estabelecimento dar algo a mais para aquele cliente, né? Enfim, para trazê-lo de volta ao estabelecimento. E o que você está colocando aqui, que isso é importante, né? Isso nunca vai deixar de ser importante, mas também o bom atendimento, o bom pós-venda ali também, né? A pessoa se sentir próxima do estabelecimento, se sentir cuidada pelo estabelecimento, é algo extremamente importante para essa fidelização, né? E aí a IA acho que contribui, né, para resolver esse problema que você trouxe, o desafio, né, que é da mão de obra, e tentar aproximar o cliente disso. Como é que você enxerga que a IA pode contribuir para essa aproximação? Né? Porque as pessoas acham de muitas vezes, né, é um robô que está falando, é uma IA que está falando, isso é muito frio, isso causa distanciamento, e você está colocando uma visão
Diferente disso que as pessoas abordam de forma geral. Não, olha, isso vai te aproximar vai aproximar o seu cliente do negócio. Ele vai se sentir cuidado, né? Ele vai sentir que você deu atenção para ele. Você não quer vender para ele, você quer entregar valor, né? Então, como é que você enxerga isso? Olha só, bem curioso sua colocação, mas a gente já está vendo, né? Vocês sabem disso, né? Que tem inúmeras pesquisas hoje que já apontam que muitas vezes a IA ela é vista pelos próprios clientes como sendo mais humana do que humanos, né? Isso, inclusive, teve uma pesquisa bem interessante aí na área médica, em que a IA ela é vista como mais humana do que os próprios médicos, porque você consegue programar ela para ela ser mais empática, né, e fazer perguntas eventualmente que o médico não vai parar para fazer porque, entre aspas, ele não tem tempo a perder, né? Então, simplesmente, por exemplo, fazer perguntas como: esse remédio você precisa de tomar de 8 em 8 horas, né? Então, quando você está falando com um público, entre aspas, mais letrado, né, que estudou e tal, a pessoa consegue fazer a conta com relativa facilidade, né? Agora, quando você está falando de um pessoal que não tem tanto estudo, às vezes esse simples fato pode causar ali um desconforto na pessoa, né? Mas de 8 em 8 horas, mas como é que eu faço e tal? Então, a IA você pode programar ela para fazer simples perguntas a mais, né? Dona Maria, que hora que a senhora costuma ir dormir? E que hora que a senhora costuma acordar? E tal, esse horário e tal. Então, se a gente colocar aqui um remédio para você, né? Para você tomar aqui às 10 horas aqui antes de você dormir, depois o outro às 6 horas da manhã e o outro na hora logo depois do almoço, ali pela tarde, fica confortável para você, né? Então, aí ela tem essa capacidade de ir sendo programada para gerar maior conforto pensando na experiência do cliente, né? Então, ironicamente, muitas vezes ela pode ser vista como até mais humana, né? Claro que, eventualmente, o cliente ele vai perceber, ou pelo menos suspeitar, que está falando com uma inteligência artificial ao invés de uma pessoa, mas as pessoas elas estão se habituando a esse processo e, na verdade, elas até esperam que os dados eles sejam utilizados, principalmente quando a gente fala em geração Z, né, e as gerações mais novas agora, existe uma expectativa que os dados que eu estou cedendo, né, a partir do momento que eu estou participando de um programa de fidelidade, eles sejam efetivamente utilizados, né, para o seu auto-benefício. Eu quero dizer para um lugar que eu consumo e que eu gosto que as minhas preferências são X, Y e Z. E uma vez que aquelas minhas preferências estão sendo utilizadas, eu não me importo, né, que, poxa, aquilo ali foi feito de uma forma automatizada, né? Então, ainda que exista a suspeita, é muito melhor que isso seja feito do que eventualmente não ser feito, né? Então, um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: nenhum cliente, por exemplo, ele vai achar ruim que quando ele consumir um valor relevante no estabelecimento, né, que sejam R$1.000, R$2.000, R$5.000, a depender do tipo do estabelecimento, dele ser reconhecido de uma forma automática, né? Olha, fulano, você já acumulou aqui 5.000 pontos no nosso programa de fidelidade como um excelente cliente, tal. A gente quer te brindar aqui com uma surpresa na sua próxima visita aqui, você vai ter aqui alguma coisa especial para você. E isso é algo que, se a gente for parar para pensar, humanamente, é praticamente impossível ou é inviável, quando a gente coloca do ponto de vista financeiro, eu conseguir fazer esse processo de personalização individualizado para cada cliente. Não tem como eu conseguir fazer isso. Então, nesse momento, eu acho que a IA ela entra com muita potência no sentido de fazer essas personalizações de jornada, que são uma grande expectativa por parte do consumidor e uma das maiores tendências quando a gente fala de varejo, né? A gente ter maior aplicação de personalização. Então, o varejo, por exemplo, ele é muito dependente de ficar fazendo promoções, né?
Só que você ficar dando desconto não é uma coisa que você gosta, porque diminui a sua margem, ainda que gere um pico de vendas. E aí você fazer isso de uma forma generalizada é ruim para o negócio, porque você deixa o cliente mal acostumado. Agora, se eu puder fazer promoção mais agressiva, que não está visível para todos os clientes, mas só para aqueles clientes que já não voltam, tem 30, 60, 90 dias, isso é excelente para o estabelecimento, porque ele está recuperando um dinheiro e um cliente para o qual ele já não está vendendo mais. Então, isso é um incremento de receita absurdo, né? Se a gente for pegar e falar assim, qual é a data que gera o maior impacto emocional nos clientes? É o aniversário. Só que é viável para o dono do negócio ficar enviando mensagem no dia do aniversário para cada cliente, faltando 7 dias antes para o aniversário dele, para chamar ele? Então, a gente começa a colocar pontos que é muito difícil, né, eu conseguir fazer esse processo de uma forma automatizada, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de aniversário, muitas vezes, quando eu estou falando, por exemplo, de um restaurante, eu não vou ir para eu recebo uma oferta legal no meu aniversário. Aí a pessoa fala, pô, legal e tal, quero ir, tô querendo ir aí, inclusive posso reservar uma mesa? Né? Então, olha só, eu fiz uma campanha que gera um colateral que esse cliente volta, mas ele não volta sozinho e vai querer trazer amigos juntos. Aí entra nessa questão do paradoxo que o dono do comércio ele não faz, porque vai gerar um efeito colateral que ainda seja gerar muito mais vendas e reservas. Mas porque humanamente ele está tendo esse desafio, ele acaba não fazendo, né? E aí é onde a IA traz um potencial absurdamente grande, né? De não só trazer essa comunicação personalizada para o cliente, mas já resolver a jornada completa do cliente, inclusive fazendo a reserva de uma mesa, por exemplo, né? Então, isso é algo que traz, né, para o dono do estabelecimento uma real resolução de um problema, né? Então, eu vejo, por exemplo, no ramo de restaurantes, o pessoal reclama muito do iFood por causa das taxas. Só que, cara, o iFood toca um sininho ali e tal, falando que entrou um pedido, ele dá um ok e está resolvido. Então, é muito fácil operacionalmente para o estabelecimento operar isso. E eu vejo que cada vez mais, né, as empresas que não forem geradoras de mais um problema, e sim de uma solução completa, de ponta a ponta, é que vão prosperar. E aí, nesse sentido, a gente sabe, né, que trabalhando fidelização já há 11 anos, que, poxa, o dono do negócio ele tem tanto BO para resolver que muito dificilmente ele vai virar um grande especialista em marketing de fidelização, saber ler relatórios, né, interpretar dados, ele não vai saber fazer isso. Aí, às vezes, você pode até fazer um treinamento para ele criou um nível de consciência legal, aprendi como é que faz. Cara, na semana seguinte, a hora que ele precisar do dado novamente para criar uma campanha, ele já não lembra como faz, né? Então, nesse sentido, que eu trago muito que a IA, ela não gera uma melhoria incremental, ela gera uma melhoria transformacional no negócio, porque ela tem esse potencial de resolver o problema realmente de ponta a ponta, né, para o dono do negócio, inclusive trazendo uma comodidade grande, que é falar com o dono do negócio aonde ele se sente mais confortável, onde ele já está, que é no WhatsApp dele, sem a necessidade, por exemplo, de ele ter que fazer o login numa plataforma para entender como que está, né? Aí ela pode pegar os dados direto no banco de dados, fazer o tratamento em tempo real e retornar essa informação direto para o dono do negócio, né? Então, é justamente aí que eu vejo muita potência de a coisa, de fato, resolver o problema, né? Trazendo comodidade. Legal, Vitor. Você falou aí, né? Você esclareceu e deixou bem claro alguns pontos relativos aos problemas de negócio, né? Que a IA está resolvendo, né? Está resolvendo problema de venda, está resolvendo problema de recorrência, de fidelização, tudo num pacote só, e até problemas operacionais, né? Que é a parte ali de agendamento, gestão disso, enfim. Então ela entrega muito valor agregado e ela acaba com aquela questão, né, que é muito comum em filmes. A pessoa está sentada ali
tem um assistente do lado, aí passa uma fila de pessoas para cumprimentar ela, o assistente fala, esse aí é fulano, ó, esse é ciclano, esse é beltrano. Ou seja, as pessoas já esperam há muito tempo serem chamadas pelo nome, serem tratadas de forma mais próxima, e o ser humano não vai ter a capacidade de fazer toda essa gestão de informação e entregar na velocidade que a IA consegue entregar. E o outro ponto importante é a disponibilidade, né, Vitor? O comércio pode estar fechado, o negócio pode estar ali não aberto naquele momento, como exemplo você trouxe do restaurante, né? Mas o cliente consegue, mesmo assim, ainda ter a experiência daquele estabelecimento conversando com a IA, por exemplo, de madrugada, na parte da manhã, enfim, em alguns momentos em que aquele estabelecimento não está ali operando, mas ele continua operando de uma outra forma, né, de uma outra via, com um custo de operação bem mais baixo, né, e tá atendendo o cliente dele, está entregando valor para o cliente dele, né? Então isso aí é bem interessante que você colocou e eu acho que faz todo sentido, né, para qualquer empresário, porque a gente procura isso de forma geral, né? Aí, Vitor, nesse sentido, você falou de dados, né? Como que a potência da IA para utilizar os dados e como é que ela consegue gerar valor aí para os pequenos negócios, né? Dá umas dicas aí, se você né, parou para pensar nisso, acredito que sim, pelo negócio, pelo que a gente também já conhece de você. Quais são aquelas métricas que o dono do negócio deveria olhar com um pouco mais de cuidado para poder ter certeza que um sistema de fidelização, né, seja por IA, que é o caso que a gente está falando aqui, né, ou pelos modos convencionais, realmente está trazendo um resultado para ele. Porque às vezes a gente percebe isso, né, essa desconexão, né? Mas será que esse negócio está trazendo resultado mesmo? E como comprova isso? Você trazer essa experiência do dia a dia, né? Você está dialogando aí com o pessoal, acho que é importante também. Legal, Davi. Olha só, uma das métricas que eu considero ser uma das mais importantes de ser monitorada é a taxa de recompra, né? Então, quantos clientes estão participando do programa de fidelidade e quantas recompras foram geradas a partir daquela base de usuários? Esse número ele está aumentando ao longo do tempo, né? Mas quando a gente fala em taxa de recompra, a gente está falando também em olhar isso de uma forma um pouco mais granularizada. Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo imagina que é verdade é um grande mito. Se eu atender bem o cliente, eu tiver um ótimo produto, um ótimo atendimento, o cliente vai voltar com certeza. O que acontece é algo muito diferente de vai voltar com certeza. Na maioria das vezes, o cliente não volta. Quando o atendimento e o produto eles são ótimos, de uma forma geral no varejo, a taxa de retorno do cliente de primeira compra para uma segunda compra é de apenas 40%. Ou seja, mais da metade dos clientes que compraram pela primeira vez no negócio não vão voltar nunca mais. E quando isso acontece, muitas vezes o estabelecimento ele está tendo um prejuízo. Por quê? Porque esse cliente que precisou ser adquirido, ele teve um custo, né? Teve um investimento que teve que ser feito para trazer esse cliente. E aí, levando em consideração que o ticket médio desse cliente ele tende a ser mais baixo, o trabalho para atender ele é mais alto e ele tende a comprar produtos que estão em promoção, ou seja, que deixam uma margem muito exprimida, faz com que, muitas vezes, se esse cliente ele vem comprar só uma vez, eu estou tomando prejuízo. Só que no varejo, como o varejista ele não olha para essa informação de uma forma individual, ele não sente esse impacto, né? E como ele não sabe quais são as métricas dele, ele não sabe que isso é um problema no negócio dele. Então, olha só, quando a gente implementa, né, um sistema de fidelização, essa é uma métrica que a gente fica muito de olho. Qual é a taxa de clientes de primeira para segunda compra, de segunda para terceira compra? E a gente sabe que esses dados eles são muito importantes. Por quê? Quando o cliente faz a segunda compra, esse número ele nem melhora muito assim. Ele vai para uns 42%, 45% a chance. Então, mexe muito pouco o ponteiro. Só que quando o cliente ele faz uma terceira compra, esse número ele salta para uns 70%.
e depois a chance do cliente voltar para uma próxima compra, né? Estou dizendo. Aí depois, quando ele faz uma quarta compra, a chance dele fazer a quinta já pula para uns 80% aproximadamente. Então, a fidelização, de fato, ela acontece lá pela terceira, quarta compra. Então, a primeira compra ela não é a mais importante, é a segunda. E depois da segunda, é a terceira. E aí é onde eu fazer a medição dos dados é onde me traz muito poder. Por quê? Hoje eu sei, por exemplo, se eu não colocar um incentivo para o cliente fazer uma segunda compra, qual tende a ser a minha taxa de retorno de clientes, em quanto tempo esses clientes voltam e com qual ticket médio. Agora, quando eu coloco um incentivo, né, uma recompensa, um benefício para o cliente retornar, eu consigo medir se mais clientes voltaram, se voltaram mais rapidamente e se o ticket médio aumentou. Se uma dessas três coisas acontecerem, o impacto efetivo nos resultados do negócio ele já pode ser muito grande. Agora, quando as três coisas acontecem de forma simultânea, o impacto ele não é pequeno, ele é brutal. E muitas vezes isso é suficiente para fazer com que essa uma ação de fazer o cliente voltar, mais clientes voltar mais tempo com o ticket médio, ainda que eu dê recompensas, isso tem o potencial de dobrar o faturamento dos negócios. Então, isso já aconteceu inúmeras vezes na Fidelize, centenas de vezes, usando somente essa técnica de melhorar essa taxa de recompra ao longo do tempo. O cliente, mais clientes fazendo a segunda compra, mais clientes fazendo uma terceira compra e medindo ali, né, qual foi o incentivo que eu coloquei, qual foi o custo que eu tive, o investimento que eu tive que colocar para que essa compra adicional ocorresse e o que de fato aconteceu. Então, ao invés de eu ficar especulando, né, se o cliente voltaria, não voltaria, os dados eles não mentem, né? O que acontece está ali de forma cartesiana. Então, é isso que o Fidelize a gente faz aqui, né, ajudando os donos de negócio, trazendo mais inteligência de dados para melhores tomadas de decisão. E quando eu falo que esse faturamento ele tem potencial de dobrar, é por quê? Porque depois que o cliente atingiu lá a terceira, a quarta compra, a chance dele se fidelizar é muito grande. Então, quando eu artificializo esse processo, né, através de recompensas para criar o hábito de consumo do cliente, eu mudo completamente os resultados que o negócio ele pode ter, né? Então, é um exemplo aí de métrica a ser monitorada, mas a gente fica falando aqui, tem várias outras, né? Mas é um exemplo de uma coisa, somente uma coisa entre dezenas de ações que a gente mapeia que já pode gerar um impacto muito significativo no negócio. Ô, Vitor, até falando, né, para o pessoal que está assistindo, né, e que não tá muito acompanhando, né, e sobre inteligência artificial, nesse caso, né, de fidelização, o fato de você ter informações, né, de processo de compra, informação dos clientes, né, do estabelecimento, o que a inteligência ela permite, né? Ela permite que todo o dado, qualquer informação comportamental, ela é registrada em dados, né? E nos dados a gente tem informação registrada e o ser humano ele não consegue tirar todas as informações suficientes daquele dado, até porque o número de variáveis, o número de combinações é muito alto. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela consegue, a partir de técnicas, extrapolar e fazer uma análise aprofundada daqueles dados e encontrar comportamentos, né? E a partir desses comportamentos, padrões existentes nesses dados que estão relacionados com os clientes, dos microempreendedores, dos empresários, dos empreendedores, está relacionado com o cliente. Isso possibilita com que ele seja capaz, né, o empreendedor seja capaz de maximizar o resultado que ele está buscando, né? E aí, falando assim, na cabeça do empresário, do empreendedor,
um microempreendedor, um empreendedor que tem um estabelecimento ali, tem uma loja, tem um restaurante, tem um pet shop, etc., vem uma pergunta, tá? Eu gostaria que você respondesse para esse público. Eu estou vendo muito sobre inteligência artificial, eu tenho muita dificuldade, pensando como ele, né? Tenho muita dificuldade para acompanhar, não estou tendo tempo para acompanhar, isso é algo muito difícil para mim, vai dar muito trabalho se eu instalar uma solução de fidelização com inteligência artificial, porque eu vou ter que aprender, vou ter que dominar isso. Será que isso é difícil? Será que é fácil para o meu lado? Será que vai dar mais trabalho para mim? Será que eu vou ter que contratar pessoas mais especializadas do que a mão de obra que eu utilizo? Então, dá uma visão para essa pessoa, até acho que a sua visão vai ser até de tranquilizar essa pessoa, que vai dar menos trabalho para ela, né, do que hoje, né? Eu queria que você passasse isso, porque dá essa impressão, né? Imagina, quando eu era mais novo, morava no interior, eu via o pessoal usando o celular e eu não tinha, ficar, puxa, um dia que eu pegar esse negócio aí, não vou aprender nada, que é tanto botão que o pessoal fica mexendo. E eu imagino que possa vir essa percepção desses empreendedores, e acaba que eles não, mesmo eles sabendo que a fidelização vai trazer um resultado para eles, pode ser que eles não optem porque eles acham que vai dar muito trabalho para eles. Eu queria que você passasse uma visão para eles. Eu acredito que como você pontuou, é o exato oposto do que o pessoal pensa, né? Porque, veja bem, quando a gente fala, né, em inteligências artificiais como o ChatGPT, é um bloco de texto ali que você conversa com a inteligência artificial. Então, o que eu passo a ter a partir do momento que eu implemento uma plataforma de gestão da fidelidade do cliente com inteligência artificial, né? A gente está avançando para que o quê? O dono do negócio do WhatsApp dele, ele possa conversar com a inteligência artificial, com um agente, e fazer perguntas do tipo, como que o meu programa ele está indo? Ao invés dele pegar e apontar os gráficos e falar e trazer os dados, ele já pode falar, né? Tipo, baseado nos dados que a gente tem da Fidelize, para estabelecimentos do seu nicho, o seu número, essa sua taxa está boa. Essa sua taxa, ela está abaixo. Provavelmente isso implica em o quê? Né? Uma das interpretações é que as suas recompensas, elas estão ruins. Essa copy desse e-mail, desse texto do WhatsApp que está sendo enviado para o cliente, ele não está gerando tanto impacto como esses outros exemplos aqui desses outros clientes. Então, a inteligência artificial ela tem esse potencial de buscar tudo que está dentro do banco de dados, interpretar, mastigar e, inclusive, entregar uma análise de predição, falando o que é que pode acontecer, né? Então, hoje, por exemplo, é muito comum de um cliente nosso ele vir entrar em contato com o nosso suporte perguntando: como é que eu faço para ver os aniversariantes do mês? Beleza. Aí o suporte vai lá e fala, é por aqui que você vai. Só que o suporte, muitas vezes, ele não sabe o que o dono do negócio ele pode fazer. A inteligência artificial, não estou dizendo que ela está assim, mas é a nossa visão, né, de como ela vai ficar, que a gente ainda está avançando em muitos aspectos, mas o que vai ser possível fazer, né? O dono do negócio ele faz essa mesma pergunta para uma inteligência artificial, a inteligência artificial ela já retorna, né? Pelo painel da Fidelize você pode ir por esse caminho aqui. Só que, olha só, a lista aqui dos seus aniversariantes já está na sua mão aqui em Excel se você precisar dela. Você tem tantos aniversariantes nesse mês. Tantos são VIP, já geraram tanto de receita, tantos são tantos já estão ativos e estão comprando recorrentemente, tantos já não compram há mais do que tanto tempo. E aí já pode até emendar uma pergunta. O que você quer fazer com essa informação? Aí o dono pode responder, eu estou pensando nisso. E aí ela tem a capacidade de interpretar o banco de dados e falar, olha, a sua ideia está boa ou ela não está boa, né? Tanto de ações que já aconteceram no passado em relação a campanhas dentro daquele contexto de aniversário, como também sobre uma inteligência, né, que a gente colocou dentro daquele agente de treinar ela sobre aquilo que é boas práticas.
e aí ela já consegue retornar, ó, a sua ideia é boa, a sua ideia é ruim, que tal ir por aqui, por aqui, por aqui? De acordo com a nossa experiência na Fidelize, você poderia fazer isso, isso, isso. E, eventualmente, via conversa, você resolveria basicamente tudo, né? É meio louco a gente pensar isso, mas é como naquele filme, né? O Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro conversando com o assistente dele, o Jarvis, né? Em que realmente traz todas as informações em tempo real, em que a solicitação já pode ser feita por ali mesmo, sem ele precisar sair do ambiente que ele está. Então, qualquer pessoa que é capaz de ter uma conversa com uma outra pessoa através do WhatsApp é capaz de utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Ou seja, praticamente todo empresário, né? A questão é que muitas vezes cria-se, né, questões na cabeça de que, ó, eu não estou pronto para isso, né? Isso não é para mim. E isso foi um ponto comum, né? Quando a internet surgiu, as pessoas pensavam isso. Quando as redes sociais começaram a ser utilizadas, as pessoas pensavam isso, né? Quando os smartphones surgiram, as pessoas pensavam isso. E hoje a gente está vendo que todo idoso hoje está sabendo utilizar a internet, né? Talvez não em toda a sua potência, né? E nem sempre com o melhor uso, mas toda pessoa é capaz de fazer essa utilização usando de linguagem natural, né? O que facilita muito, né, o resultado, né? Principalmente no que diz respeito à IA, ela já poder sugerir ações que podem ser realizadas e o dono do negócio ir por conversa confirmando o que é que tem que ser feito, né? E diminuindo muito margens de erro. Então, o potencial que isso traz é realmente absurdo e coisas que muitas vezes nem um especialista, no caso como eu, em marketing de fidelização, eu não conseguiria mapear todas as oportunidades que a inteligência artificial consegue e nem como manipular campanhas, né, individualizadas para cada cliente. Não tem como fazer isso. Agora, a inteligência artificial, ela abre esse precedente que até então não seria possível, né, de dar esse tipo de tratamento, né? Vitor, pensando que manter um cliente é muito mais benéfico, muito mais barato do que ir em busca de um novo, né, que envolve diferentes fatores, entender como que o consumidor se comporta, quais são as suas necessidades, se torna cada vez mais latente. E aí, eu queria entender um pouquinho quais tendências de comportamento do consumidor mais te chamam a atenção hoje e até de forma relacionada, como você enxerga o futuro do marketing de relacionamento no varejo com o avanço da IA e da automação, os impactos disso, né? Você já veio falando disso um pouco, mas como que isso vai impactar cada vez mais? Olha, eu acho que uma grande tendência do consumidor é o imediatismo. As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Então, olha só, se a gente fosse parar para pensar, 2 anos atrás, a gente achava ok esperar um dia para ter uma resposta de alguma coisa. Hoje em dia, se a gente está esperando mais do que 10 minutos, a gente já já fica impaciente. Muitas vezes, se passou 20 minutos, 30 minutos, você já nem lembra sobre aquilo que você estava fazendo, né? Então, nesse sentido, é inevitável a aplicação de tecnologias como inteligência artificial, porque o humano ele nunca será capaz de dar a resposta para as pessoas no tempo que elas esperam. Então, a expectativa do consumidor ela está cada vez mais elevada no que diz respeito a ter a informação na velocidade que ele deseja, no canal que ele deseja, né? E aí a gente está vendo em contramão a essa informação, né? Que eu estou tendo um problema de mão de obra nos estabelecimentos. Então, ou seja, eu vou demorar mais tempo para responder. E por isso que as empresas de tecnologia elas têm ganhado tanto espaço, né? Em relação ao varejo tradicional. As pessoas estão preferindo comprar, né, de e-commerce, de forma digital, conversar pelo WhatsApp, ao invés de ter que resolver isso de uma forma manual, né? Então, esse é um grande ponto que eu acho que a comunicação ela precisa ter essa velocidade.
Mas também quando a gente fala de fidelização de clientes, hoje o consumidor, ele não vai falar que, poxa, que legal, né? Se eu comprar 10 vezes, na 11ª vez eu vou ser recompensado. Isso não é estimulante nos dias de hoje. Pode ter funcionado bem no passado, mas hoje o consumidor vai pegar e falar, então deixa para lá. Então, o consumidor hoje, ele espera recompensas eventualmente imediatas. Então, só de eu participar, eu já ganho algum benefício. Já também a expectativa por personalização, né, que eu comentei anteriormente. Então, as empresas que conseguirem fazer isso bem, elas vão sair muito na frente. E, nesse sentido, não tem como eu fazer isso sem uma estrutura de dados, porque eu preciso saber quem é o cliente, em qual momento da jornada que ele está, para dar a resposta que ele espera e já incluir um gatilho, né, de recompensa, de reconhecimento, de identificação que é necessário para aquele cliente naquele momento em específico, né? Então, eu acredito que esse é um ponto que é bastante importante, né? E aí o Gibran tem um ponto, né, que o cliente ele espera ser atendido, por exemplo, pelo nome, né? O nível de exigência dos consumidores está cada vez mais elevado. Só que sem a aplicação de tecnologia, é muito difícil para um negócio ele conseguir manter esse nível de importância, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quantas vezes vocês mesmos, né, não devem ter deixado de ir num lugar, de comprar num lugar que gostava, porque foi tratado como um cliente qualquer. Você sabe que é um cliente importante para aquele negócio que você já deixou muito dinheiro. Mas quando você é tratado como qualquer um, você fica revoltado com aquilo. Só que o que acontece, né? Como a gente está vendo esse desafio de mão de obra, o turnover, né, a troca de mão de obra, ela está aumentando muito. Ela é elevada. Então, como é que eu vou criar relacionamento com o consumidor, se não através da utilização de dados, para eu saber quem é aquele cliente, se ele é importante ou não para mim, se eu não sei, se eu não tenho como monitorar isso? Então, essa dependência do relacionamento que eu tinha, né, anteriormente, de a mesma pessoa, a mesma equipe criar relacionamento a prazo com o cliente, isso é um desafio enorme hoje nos negócios, mas o cliente tem essa expectativa, por outro lado, de esperar de como que ele quer ser tratado. Então, eu vejo, por exemplo, né, claro que a gente ainda vai ter toda uma questão, né, de LGPD, né, em relação àquilo que é possível ou não fazer, o que é ético, o que não é ético, mas aplicações do tipo uso de óculos ou de smartwatch, ou até mesmo de aplicativo dando uma cola ali, ó, tem um cliente sentado na mesa 3 que é VIP, já veio tantas vezes e tal. Para o cliente, essa informação, o estabelecimento, ele saber que aquele cliente é importante, o cliente ele não perde nenhuma hipótese, porque ele dá aquela famosa carteirada e ele é tratado melhor de forma compatível com a importância que ele tem. Então, o cliente ele não vai achar ruim, ainda que ele saiba que o estabelecimento viu que ele é um cliente importante, né? Vocês podem apostar que nenhum cliente VIP numa companhia aérea vai ficar revoltado porque o atendente olhou na tela e viu que ele é um cliente Diamond, né? Ele vai achar excelente, muito pelo contrário, né? E isso gera uma percepção positiva por parte do estabelecimento, porque ele está fazendo uso da tecnologia ao seu favor. Então, essa história, né, de que, poxa, a tecnologia, você perde a humanização, eu já vejo pelo contrário, ela potencializa a humanização, né? Então, aí eu vejo uma grande tendência de conseguir fazer esses processos de hiperpersonalização da jornada do cliente, né? Bem, pessoal, nós estamos nos aproximando aqui do final do nosso bate-papo, que para mim, particularmente, está sendo incrível. E aí, Vitor, neste momento do nosso podcast, a gente convida a quem está participando a compartilhar uma dica, seja de uma leitura, uma experiência, um insight, até mesmo que ampliou a sua visão de mundo e que você recomenda para quem quer entender melhor
sobre o mercado de fidelização, atrelado à tecnologia, o que você recomendaria para a gente? Olha só, tem um livro que não é nem bem de tecnologia e nem de marketing de fidelização, mas eu acho que ele é um livro fundamental para todo empreendedor ler, que é o livro que eu brinco, né? Aquele livro que teve a pior capa escrita, que você tem que falar, não julgue o livro pela capa, né? Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E por que esse livro ele é tão importante quando a gente fala de fidelização? Porque no fim do dia, tudo é sobre pessoas. E esse livro, basicamente, ele fala como o ser humano funciona, quais são as expectativas que ele tem, como ele busca e quer ser tratado, né? Então, o Dale Carnegie traz, por exemplo, no livro que o som mais doce do universo para qualquer ser humano, em qualquer língua, em qualquer parte do planeta, é o nome da pessoa, né? Até porque, quando a gente é bebê, quantas vezes a gente não foi chamado pelo nome? É o primeiro som que a gente reconhece, é familiar. Então, quando eu sou tratado, por exemplo, pelo nome, a minha guarda já baixou, já tem um senso de familiaridade, ainda que a pessoa esteja vendo o meu crachá. Mas o meu nível de atenção ele é muito diferente de eu ser tratado como um estranho, né? Então, esse livro ele traz diversos fundamentos, né, de como tratar as pessoas, porque no fim do dia todo negócio é sobre pessoas, né? São pessoas com pessoas, né? Não importa se é B2B, B2C, né? É tudo P2P, né? People to people, né? Então, esse é um livro que eu diria que é uma leitura obrigatória aí para todo empreendedor e todo profissional e pessoa que queira evoluir na sua carreira, na sua vida, né? Porque ele, de fato, traz aprendizados valiosíssimos. É um livro que é um best-seller já, acho que há mais de 70 anos, então é um clássico, né, da literatura aí de desenvolvimento humano, que eu acho que traz muitas lições fundamentais e princípios que, quando você aplica, de fato, todos os relacionamentos que você cria, eles mudam de patamar, as portas se abrem, né? E aí, quando a gente fala de lidar com o cliente, quando eu aplico os fundamentos desse livro no relacionamento com os meus clientes, a fidelização, a chance dela acontecer, ela aumenta de uma forma vertiginosa, né? Então, ele traz vários exemplos práticos de, no fim do dia, como você ser uma pessoa que as pessoas gostam de você, mas sem ser interesseiro, né? Sendo uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais interessada. Então, eu gosto bastante dessa leitura, apesar de ser já um livro bem antigo, né? Muita gente ainda não leu esse livro, e é um livro que, para quem já leu, vale a pena até reler ele, né? Porque você pega vários pontos ali que, opa, posso melhorar aqui, aqui, aqui. Então, é um livro de cabeceira aí para mim. E mais uma dica que eu acho que você poderia compartilhar com a gente, quem quiser implementar a Fidelize no próprio negócio. Fala aqui com a gente suas redes sociais, a forma de contato. Aí você pode entrar nas redes sociais da Fidelize, né? Então, Fidelize com I no final, né? A gente está em praticamente todas as redes sociais. A gente também tem um site, né? fidelize.com.br. E para quem quiser acompanhar mais conteúdos falando sobre fidelização de clientes, pode me acompanhar também, que é @Vitor Kozaka. Eu vou soletrar aqui porque eu sei que é sacanagem, né? Vitor sem C, Kozaka é K-O-S-A-K-A, né? Então, praticamente todos os dias eu posto conteúdos e dicas aí em relação ao tema. Sim, qualquer dúvida já está aparecendo aqui na tela e também aqui na descrição do nosso vídeo estarão todas as informações para quem quer contratar a Fidelize, implementar no seu negócio e também acompanhar os conteúdos que são excelentes do Vitor Kozaka.
Bem, pessoal, eu agradeço bastante a presença de vocês aqui. Vitor, foi um prazer ter você aqui com a gente no Tecnocast. Obrigada por compartilhar tantas ideias, experiências, reflexões sobre esse universo, né, de fidelização, marketing de relacionamento e o papel transformador da tecnologia nesse cenário. Maravilha, muito obrigado pelo convite. Espero que todos aí tenham aproveitado aí esse conteúdo, que tenham gostado. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado por tudo aí, né? E muito sucesso para a Fidelize, né? Parabéns aí por uma visão estratégica de negócio diferenciada da maioria que a gente aborda e conhece. Então você é um cara que está aí muito à frente, né? Com a visão e aposta na inteligência artificial como um grande diferencial estratégico para o negócio. Enxerga isso e aplica, né? Não é só o discurso, né? A aplicação prática ali no dia a dia mesmo. Então, parabéns aí. Mais uma vez, obrigado por dividir o conhecimento conosco aqui. Tá, joia. Eu que agradeço aí pelo convite, pessoal. Uma honra. Abraço. Até mais. E a você que nos acompanhou até aqui, espero que esse episódio tenha provocado novas ideias e mostrado como estratégias bem pensadas, apoiadas por tecnologia e inteligência artificial, podem transformar a forma como as empresas se conectam com seus clientes. E não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais para ficar de olho nas novidades que compartilhamos e nos próximos episódios que serão lançados. Até os próximos. Tchau, tchau!